casamentos são feitos com pequenos detalhes. Eu não precisava falar isso, mas todo mundo notou hoje o pequeno, grande detalhe da música hoje. Perceberam? Olhando lá para frente, a gente começa a perceber a grandeza, o crescimento da igreja. Foi a Milena tocando aqui. Está aprendendo. Eu não sei que mágica que esse povo faz, que começa a estudar, num instantinho já está tocando aqui. Eu estudei piano muito tempo, nunca toquei piano. Mas hoje é diferente, a tecnologia é diferente. E eu fiquei muito feliz de ver a Milena aqui tocando, faz parte desse projeto de música, do crescimento da igreja. Ontem eu participei de um concílio de um amigo que vai trabalhar auxiliando o pastor titular. Foi um concílio tranquilo, não fizeram perguntas difíceis, mas teve uma pergunta que chamou a atenção. O examinador, falando sobre eclesiologia, sobre as atividades da igreja, perguntou para a esposa dele, completando 2 meses de casado, o que ela diria nesse momento. Ela está envolvida com o ministério, é isso mesmo que ela quer. E ela tem um testemunho muito interessante, dizendo que conhece o rapaz já há muitos anos, lá desde a adolescência, e sabia do desejo dele, do chamado de Deus, e quando ela foi pedida em casamento, ela sabia que estava casando com um pastor e que estava colocando a vida dela à disposição de Deus nesse ministério. Então isso é importante. Lá atrás, quando começa a vida, quando eu conheci a Glaucia, já conheci no seminário, então ela já vinha com um chamado especial para ser esposa de pastor. Olha, eu nunca vi isso, mas ela já vinha com um chamado de ser esposa de pastor, porque antes ela queria casar com médico, mas Deus colocou no coração dela que ela ia ser esposa de pastor, E dentro da igreja, dentro do reino de Deus, neste mês de março, nós queremos pregar e falar, vamos ouvir outras vezes, falar sobre a unidade da igreja através do serviço. Se existe uma coisa que une as pessoas, é o serviço. Não dá para cada um fazer de um jeito diferente, porque todos precisam limpar, todos precisam servir, todos precisam construir, e isso precisa de unidade para fazer. Imagina se fôssemos construir uma casa e cada pedreiro, cada um resolvesse fazer do seu jeito. Não ia dar certo. Precisa de unidade. Eu já fui peão de obra e eu carregava tijolo, eu carregava balde de concreto e fazia muita coisa. Tem uma coisa que eu nunca consegui fazer, foi pegar a massa na colher e jogar e a massa ficar na parede. Não fica até hoje. Eu jogo na parede e ela cai. Eu não sei o que eu faço. Até hoje ninguém me disse o que eu faço de errado. Mas eu fui peão de obra na igreja, na construção da quadra e outras atividades da igreja. Eu sempre trabalhei fazendo isso. Mas eu quero convidar os irmãos a olhar para o outro, porque no reino de Deus existe um elemento que nenhum filósofo coloca quando fala do amor, quando fala dos sentimentos das pessoas. Nenhum filósofo coloca, porque somente Jesus Cristo coloca na nossa vida o outro.
O nosso olhar não é para nós, é para o outro. Nós precisamos entender que o outro precisa de nós e nós precisamos servir aquele que está diante de nós. Eu quero contar uma história aos irmãos hoje, pensar aqui na história lá em João capítulo 4, a partir do verso 28 até o 30. É uma história muito conhecida, e aí ele diz assim: quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria esse o Cristo? Por acaso o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Havia uma divisão muito grande aqui, cada um para um lado. A mulher foi buscar água, e lá estava Jesus sentado à beira do poço. A mulher tinha um cântaro. A mulher, ela precisava daquela água, e também não tinha outro recurso a não ser ir àquele poço e pegar a sua água. E lá estava Jesus, um homem judeu, que começou a conversar com uma mulher samaritana. Historicamente, as duas nações não se conversavam. Estava ali um homem que começou a conversar com uma mulher, e os discípulos, quando voltaram, eles ficaram espantados como que Jesus estava conversando com uma mulher. Lá estava aquela mulher com uma água, com um cântaro, porque ela precisava de água e ela estava buscando água para ela. Não era para repartir, mas era para ela usar. E chegam os discípulos que foram comprar comida, chegaram ali com cachorro quente e Coca-Cola, e os discípulos começaram a se espantar porque Jesus estava conversando com uma mulher. E também Jesus espantou mais ainda, e porque ele disse que a comida que ele tinha para comer não era aquela. E eles ficaram: poxa, nós fomos lá, andamos nesse sol, compramos comida, quem foi que trouxe comida para Jesus? E Jesus olhou para aqueles discípulos cheios de preocupação e disse: levante os olhos e veja que os campos estão brancos para a ceia. É uma coisa muito interessante, porque eles estavam preocupados com ele. Eu fiz, Jesus precisa comer a comida que eu comprei. E bom, eu vou falando, se os irmãos quiserem me ouvir, senta mais para frente. Né? E lá estavam os discípulos querendo agradar Jesus Cristo, trouxeram a comida, e os discípulos então não estavam vendo a grandeza daquele momento. Aquela mulher iria mudar a história deles. Aquela mulher iria trazer a unidade entre ela, Jesus e os discípulos. E ela então largou o seu cântaro, largou a sua preciosa água, largou aquele instrumento que era importante para a sua vida naquele momento, largou tudo aquilo que significava sustento e subsistência, e para que ela pudesse se unir a Jesus, para completar a obra que Jesus estava vendo que precisava completar. Aquela mulher largou o cântaro. Não dá para trabalhar para Jesus segurando um cântaro. O que significa esse cântaro? Significa as coisas que nós temos para nós.
Às vezes ficamos imaginando que o que temos não será suficiente, então não podemos compartilhar. Nem sempre compartilhamos os nossos dízimos e ofertas, porque o que temos é muito pouco. Eu não sei o quanto é muito, porque tem gente que ganha muito dinheiro, mas também gasta muito. Eu não sei se os irmãos sabem quanto é que custa o iate do Neymar, mas milhões. Né? Ele tem lá um iate, não sei se ele usa, mas ele comprou. Né? Eu não tenho dinheiro para comprar um iate. O que eu tenho é para minha subsistência. Imagina se eu fosse ficar imaginando que eu não posso compartilhar o que Deus me deu. Eu estou aqui segurando esse cântaro, porque vai me faltar água, vai me faltar aquilo que é mais precioso. Mas aí chega aqui um convite para nós servirmos ao Senhor no reino de Deus. Eu preciso ir, eu quero ir, mas não dá para ir carregando esse cântaro, eu preciso deixar ele. Aquela mulher largou aquele cântaro, não porque a água fosse insignificante para ela, mas era de grande precioso, era muito precioso, e ela largou porque ela precisava voltar à cidade. Ela voltou à cidade e falou àqueles homens: eu encontrei um homem que disse tudo o que eu já fiz, um homem que conhecia a vida dela, um homem que se identificou com ela, uma pessoa que ela encontrou algo maravilhoso, algo que ela viu que realmente era diferenciado, e ela disse: não seria esse o Cristo? Os samaritanos aguardavam o Cristo também, e foi todo mundo lá ver quem era aquele homem, que possivelmente seria o Cristo, e eles encontraram Jesus, o Salvador. Qual é a nossa atitude quando nós buscamos a Jesus Cristo e queremos servir a Jesus Cristo? Nós precisamos olhar para o outro. Deus vai nos dar trabalho. Senhor, me ajuda, Senhor, eu quero trabalhar no reino de Deus, eu quero trabalhar na Igreja Batista Missionária do Maracanã. E Deus vai dizer assim: tá bom, você vai servir na igreja, mas vai servir para o outro. Existem pessoas que precisam de você, e a presença de Jesus na vida daquela mulher, a presença de Jesus na vida daqueles discípulos, a presença de Jesus na vida daquelas pessoas que vieram da cidade para falar com Jesus ali na beira do poço, a vida daquelas pessoas se uniram por causa de Jesus Cristo. E quando nós temos Jesus no nosso coração como Senhor e Salvador, nós então somos unidos. Existe unidade na nossa vida. Não podemos ser diferentes. E aí nós vamos entender aqui alguns detalhes sobre o que aconteceu na vida daquela mulher, que deve servir, e eu quero que seja como um exemplo para as nossas vidas também. A primeira coisa é que ela, ao largar aquele cântaro, aquele peso, aquela utilidade, aquela água importante para a sua vida, ela foi ao povo, ela pôde ir ao outro, ela pôde ir ao encontro das pessoas que também aguardavam o Messias. E é interessante que Jesus ofereceu para aquela mulher uma fonte de água inesgotável. E aquela água que aquela mulher tinha, ela não se renovava, precisava ir lá tirar do tanque. E aquilo que Jesus nos oferece, ela é renovável. Todos os dias nós temos uma porção da graça de Deus que nos leva a servir cada vez mais o outro. Então, estar com Jesus principalmente nos leva a pregar. Lá em Marcos capítulo 3, Jesus diz lá que Jesus escolheu 12 para que estivessem com ele e fossem enviados a pregar. O melhor treinamento para você poder pregar é estar com Jesus. Algumas pessoas não vão vir aqui na frente nem para fazer oração silenciosa, eu entendo isso. Mas você pode, numa conversa de intimidade com um amigo, pregar o Evangelho.
Quando nós falamos em pregar, nós não vamos falar que tem que vir aqui à frente pregar, não é? Teve uma vez que eu falei isso aqui do Eduardo ficou vermelho uma semana, não é? Eduardo ficou vermelho uma semana. Eu sei que nunca veremos o Eduardo aqui, a não ser por um milagre de Deus. Nunca vamos ver o Jocenil aqui pregando, mas ele fala pra caramba quando está lá com a gente. Ele pode falar isso com os seus amigos, ele pode pregar o Evangelho para aquelas pessoas que estão junto dele. É assim que nós vamos fazer. E aí a igreja vai viver em unidade, porque todos nós seremos bons pregadores. E quando os discípulos viveram o senhorio de Jesus Cristo, eles ouviram: pare de pregar do sinédrio, da autoridade. E eles disseram: não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Não podemos deixar de falar da nossa experiência com Jesus Cristo. E é Jesus Cristo que nos leva ao outro, porque quando olhamos para as pessoas, nós vamos ver como Jesus, que são ovelhas sem pastor, desgarradas, sem nenhum propósito, sem direção na vida, e nós precisamos dar uma direção, nós precisamos fazer com que as pessoas tenham uma orientação nas suas vidas, e Jesus é essa orientação. Não tem mais dúvida, será que esse é o Cristo? Ele é o Cristo. E os discípulos, eu acho esse quadro muito interessante. Lá no capítulo 8 de Atos, diz assim: os discípulos que iam dispersos. Na verdade, eles estavam unidos com um propósito. Aonde eles iam, eles pregavam o Evangelho. E a igreja foi se espalhando. Então a unidade nem sempre é estarmos aqui, mas vivermos o mesmo propósito de alcançar o outro com o nome de Jesus Cristo. Quando o nosso coração se enche da água da vida, o resultado é anunciar o Evangelho. O resultado é testemunhar de Jesus Cristo, porque a salvação é a missão que nós temos, e a salvação e a missão de pregar o Evangelho não estão separadas entre elas. Então é importante que a gente pense o seguinte: estamos todos separados quando pensamos no eu, para mim, quando pensamos naquilo que nós queremos, quando pensamos em satisfazer os nossos desejos e guardar as coisas para nós. Estamos unidos quando largamos essas coisas e damos mais valor ao outro que precisa ouvir o Evangelho, que precisa ouvir de Jesus. E aí nós estaremos unidos com o mesmo propósito de Jesus para esta igreja. A igreja toda estará unida para a pregação do Evangelho. Mas quando ela largou o cântaro, ela saiu, eu creio que, não sei se foi correndo, mas ela foi rápido até a cidade. E ela chegou lá, fez o quê? Falou de Jesus. A nossa mensagem é muito clara. A nossa mensagem é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele fala lá que ele prega o Cristo crucificado. E ele diz assim: isso é uma loucura para os judeus. É loucura. E os gregos, eles pedem sabedoria, e não tem nenhuma sabedoria na crucificação de Jesus Cristo. E eles estavam sem entender o que Paulo estava pregando, mas na verdade ele disse: esta é a minha mensagem. Jesus é a base final e absoluta, indiscutível, para que as pessoas creiam e sejam salvas. Quando nós formos falar, nós não vamos condenar o pecado da pessoa. Quando nós formos pregar, nós não vamos dizer que Jesus vai dar para a pessoa o que ela quer, não é? Não, pode deixar que todos os seus problemas estão acabados, não é? A gente ouvia isso na televisão: acabaram todos os seus problemas, mas na verdade era uma forma de dizer que eles não tinham o que fazer. Mas quando nós largamos o cântaro, nós carregamos no coração uma chama que precisa ser anunciada, e o conteúdo dessa mensagem, da mensagem do Novo Testamento, era Jesus Cristo. E é uma coisa interessante, que é uma disputa
não é? O que acontece na vida de uma pessoa quando está cheia do Espírito Santo? Geralmente eu recebo uma resposta. Talvez você tenha pensado aí a mesma coisa. Mas se você for ler o livro de Atos, se você for ler o ministério de Jesus Cristo, uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa tocada pelo Espírito Santo, vai pregar o Evangelho. É isso que ela faz. Uma pessoa cheia do Espírito Santo promove a unidade. Aí vem Paulo lá em Efésios capítulo 5, quando ele fala em cheios do Espírito, e entre vocês vão começar a cantar hinos. O nosso relacionamento vai ser tão bom que vai ser um culto, um momento de adoração. Não é? Não vamos ficar separados aqui pelos bancos, mas vamos viver em unidade. Aonde nós estivermos, fazemos parte da mesma igreja. Recebemos aqui o testemunho do Marcos há um tempo atrás, quando ele precisou, eu creio que fica desnorteado, a pessoa fica desnorteada. E agora, o que eu vou fazer? E aí os irmãos da igreja começaram a ajudá-lo a encaminhar as decisões que ele precisava tomar, porque Deus estava aqui e pondo pessoas que olhassem para ele. Nós precisamos olhar para o outro, e quando nós olhamos para o outro sem o peso das nossas necessidades, nós vamos falar de Jesus. Por quê? Porque Jesus é que transforma o nosso coração. Jesus é que transforma a nossa vida. E Paulo, ele chegou a falar: ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Então o resultado do poder de Deus no coração é a pregação do Evangelho. E Paulo, e aqui nós vemos aquela mulher, uma mulher simples, uma mulher que talvez não tivesse um convívio social muito bom, mas ela chegou no meio daquela cidade e falou de Jesus, e as pessoas se interessaram. Eu creio que ela não foi desmerecida pela sua condição social, mas ela falou de algo que vibrava no seu coração. Ela falou de Jesus que transformou o seu coração. Ela falou de Jesus que talvez tenha restaurado a sua vida familiar. Ele falou de Jesus que fez coisas na sua vida que ninguém havia feito. E todo mundo quis saber quem é esse Jesus que transforma a vida. E esse é o resultado do poder de Deus no nosso coração. Nós não podemos conciliar um cântaro, as minhas necessidades pessoais e a pregação do Evangelho. Quando nós pensamos em pregar o Evangelho, nós temos que deixar o nosso eu de lado. Jesus falou isso tomando, não é? Se você quiser vir após mim, faz o quê? Renuncie a si mesmo. Aqui na história, se você quiser vir após mim, largue o seu cântaro. E aí vem e dá para seguir Jesus Cristo. Dá para seguir Jesus Cristo. E aí, nós vamos ver, por exemplo, que Jesus levou aquelas pessoas, que aquela mulher levou aquelas pessoas a Jesus. A mulher, o cântaro representava algo pessoal. A água da vida dá para compartilhar, a água comum não. A nossa vida precisa ser um lugar onde Jesus realiza milagres. Jesus realizou aquele milagre na vida daquela mulher. E ela chamou a Jesus, foi na cidade e falou: venham ver Jesus. Ela chegou e falou: eu quero levar vocês a Jesus. Eu quero levar vocês àquele homem que transformou a minha vida. Eu quero que vocês também compartilhem da mesma água da vida, da mesma fonte inesgotável. É isso que precisamos oferecer, uma vida diferenciada pela presença de Jesus Cristo. E as pessoas que necessitam ser salvas, não apenas por troféus, não apenas para dizer, se salvaram 10, 30, 100 pessoas, as pessoas precisam da salvação, porque elas estão perdidas, e nós vamos levar as pessoas a Jesus. Eu, quando era muito
lá na minha adolescência, a Igreja Batista, eu era membro da Igreja Batista de Acari. E naquela época, ser crente precisava principalmente de uma boa saúde física. Eu saía, quando eu cheguei a morar aqui na Tijuca, mas eu morei lá em Acari também, eu chegava, o culto começava às 8 horas. E eu morando em Acari, depois Coelho Neto, depois Irajá, não, Coelho Neto, Acari e Irajá, eu chegava antes das 8 na igreja. E junto comigo chegava um grupo grande também. E nós tínhamos o culto, nós tínhamos a escola bíblica dominical, tinha o ensaio do coro da igreja, nós íamos para casa almoçar, tinha evangelismo à tarde, tinha ensaio do coro da mocidade, tinha o culto da noite, e quando acabava tudo a gente ia para casa pelo milagre. Oi? Uniões de treinamento. Ainda tinha as uniões de treinamento. Estava esquecendo. Então, quando acabava o culto à noite, era por um milagre que a gente chegava em casa, porque a gente estava tão cansado, mas estávamos todos felizes. E era muito interessante, porque naquela época a gente distribuía muito folheto, e chegava para as pessoas e diziam: vamos na igreja, vamos na igreja. E depois eu fiquei pensando, como é que a gente convidava as pessoas para ir na igreja? Seria interessante um convite desse hoje? Não. Mas naquela época, quando nós falávamos de Jesus para as pessoas e convidava para irem na igreja, nós tínhamos certeza de que lá estaríamos vivendo como igreja a pessoa de Jesus Cristo, as mensagens seriam Jesus e a vida da igreja era Jesus Cristo. Então convidar a igreja era muito mais do que estar numa estrutura, mas era também levar as pessoas a Jesus. Era levar as pessoas a conhecerem o Jesus que nós conhecíamos, o Jesus da nossa igreja, e as pessoas precisam entender que a igreja é a igreja de Jesus e elas precisam vir aqui se encontrar com Jesus. Então, quando você trouxer pessoas aqui, saiba que estaremos falando de Jesus Cristo para essas pessoas. O que Jesus quer? Jesus quer que a gente complete a missão. Como é que a gente vai completar a missão se estamos presos nas nossas necessidades, se estamos presos naquilo que precisamos agora, naquilo que é passageiro, naquilo que vai acabar e nós vamos ter que renovar, nós temos que buscar um pouco mais. Como é que nós vamos fazer isso? Completar a missão é ir ao outro, servir ao outro através da pregação do Evangelho. Nós precisamos levar pessoas a Jesus Cristo, porque é esse o convite de Jesus. Jesus disse: vinde a mim, você que está cansado, está oprimido pelas religiões, por uma vida sem futuro, e venha a Jesus Cristo. Muitos crentes querem compensar, dizer que não pode largar o cântaro, e estão dizendo assim: eu vou agradar a Jesus, eu estou fazendo isso para Jesus. Na verdade, o que nós fazemos não é para agradar a Jesus Cristo. Imagina se fôssemos agradar hoje a Jesus com os equipamentos de hoje, né? Sempre o microfone que não quer falar, o som que não quer chegar, a imagem que não são essas coisas que agradam a Jesus. Elas fazem parte desse momento, queremos o melhor queremos o melhor, mas a grande verdade é que agrada a Jesus é quando você completa a missão, quando você larga o seu eu e vai ao outro e fala de Jesus para ele. Eu quero convidar você a pensar que este Evangelho de Jesus Cristo chegou até nós porque pessoas largaram o que tinha de mais importante materialmente falando, para assumir uma postura espiritual de estar na presença de Jesus e poder ir ao outro e falar de Jesus ao outro. Nós vamos encontrar muitos convites para você participar de verdadeiros milagres. E como é feito na televisão,
não é? Muitas vezes a coisa pode ser maquiada, mas nós encontramos milagres em qualquer lugar. Nós encontramos milagres em outras religiões, em outros grupos. As pessoas estão dizendo, aqui tem milagre. O mais importante não é milagre. O mais importante é a transformação de Jesus na sua vida. De ontem para hoje, eu creio que Jesus deve ter melhorado a sua vida. Você deve ter orado, você deve ter lido a Bíblia, você deve ter louvado ao Senhor. Cantamos cânticos aqui que provavelmente essa semana você já cantou em casa, nos momentos de adoração. Faz parte da nossa vida esse nosso relacionamento com Jesus Cristo. E nós precisamos estar preparados para a transformação do nosso coração todos os dias. Ele nos transforma de glória em glória, para vermos a própria glória de Deus através de Jesus Cristo na nossa vida. Muitas pessoas ficam segurando o cântaro à espera de um milagre. Pode até acontecer, mas a solução da sua vida é Jesus. Você precisa de Jesus hoje. Você precisa de Jesus agora, porque amanhã você vai precisar de Jesus. Amanhã você vai precisar da água da vida que ferve no seu coração. E aí você precisa largar. Não é para ir lá para Malásia, não é para pregar o Evangelho lá em outros lugares. É para aqui onde você está, poder viver com Jesus e completar a missão que Jesus está aguardando de você. Vá ao povo, fale ao povo, vá aonde o povo estiver e fale de Jesus e leve essas pessoas a Jesus Cristo. Curva a sua cabeça, coloque-se diante do Senhor dizendo: Senhor, eu vou largar tudo que é meu, tudo que me impede de caminhar, e vou me virar para o próximo sem Jesus Cristo, perdido, e vou falar de Jesus. Faça essa oração nesse momento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é paciente conosco. Obrigado porque todos nós queremos, unidos em Cristo, levar pessoas a Jesus. Que esta igreja esteja unida nesse propósito. Em nome de Jesus. Amém.